Olá, tudo bem? Eu me chamo Silvia Teixeira do Vale, fui convidada pelo projeto Trabalho em Debate, esse projeto belíssimo que leva tantas informações de direito do trabalho e é coordenado pelos queridos Yuri Pinheiro, Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona Filho. Fui convidada para responder a pergunta da semana, portanto, que é a seguinte: o empregador, ele pode, de alguma forma, por meio de atos empresariais, por meio de código de conduta, código de ética, ele pode proibir relacionamentos amorosos dos seus respectivos empregados no ambiente empresarial? Bem, para responder essa pergunta, é interessante que a gente reflita um pouco sobre a eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. Como todos nós sabemos, a relação de emprego, ela tem uma concentração de poder muito forte nas mãos do empregador, que é o poder diretivo. Se a gente for observar os livros de direito do trabalho, quando eles falam de poder, eles falam somente do poder diretivo, do poder decorrente da relação de emprego, sendo concentrado nas mãos unicamente do empregador. Isso faz com que essa relação de emprego seja uma relação extremamente assimétrica, é uma relação desigual, portanto, que ela só pode ser equalizada com a proteção constitucional. Então, esse poder diretivo, é bom que se deixe claro desde já que esse poder diretivo, concentrado, portanto, nas mãos do empregador, ele encontra limites constitucionais. Limites, por exemplo, do artigo 5º da Constituição Federal, onde há uma previsão de direitos de cidadania. Eu costumo dizer que o cidadão trabalhador, a partir do momento em que ele faz parte da relação de emprego, ele não abre mão da sua condição de cidadão. Ao contrário, ele carrega consigo, para a relação de emprego, todos os direitos constitucionais de cidadania, dentre os quais eu destacaria direito à liberdade de uma maneira ampla, liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade sexual, claro, com determinados limites, direito à igualdade, direito à privacidade, à proteção moral, à honra, direito à presunção de inocência, direito ao devido processo legal. Esses direitos de cidadania, direitos, portanto, destinados para todos os cidadãos brasileiros e também estrangeiros, em determinados casos, eles valem na relação de emprego. Valem como direitos laborais inespecíficos. E por que eles são assim denominados? Porque não são considerados direitos laborais específicos. Específicos são aqueles direitos laborais previstos no artigo 7º da Constituição Federal, como, por exemplo, salário mínimo, 13º salário, férias, fundo de garantia, determinados adicionais, intervalo. Esses são direitos laborais específicos, porque estão contidos especificamente no artigo 7º da Constituição Federal. Direitos laborais inespecíficos seriam aqueles direitos fundamentais de cidadania, citados agora há pouco, de forma exemplificativa. Bem, esse empregado, trabalhador, como eu disse agora há pouco, ele carrega consigo para a relação de emprego todos os direitos de cidadania. Isso faz com que a gente pense que há uma eficácia de direitos fundamentais na própria relação de emprego, para além daqueles que já são eficazes, aqueles direitos fundamentais específicos que já são eficazes, eles nasceram para a eficácia, digamos assim, na relação de emprego, que são os direitos fundamentais previstos no artigo 7º da Constituição Federal, no artigo 8º, no artigo 9º. Nasceram para ser válidos, justiciáveis na relação de emprego. Para além desses direitos laborais específicos, esses outros de cidadania, eles valem também como direitos subjetivos, são também justiciáveis na relação de emprego e, portanto, eles são eficazes dentro da relação privada, que é a nossa relação de emprego. Essa relação privada, ela é, como foi dito agora há pouco, uma relação extremamente assimétrica. Isso faz com que haja um motivo muito mais forte para a penetração ou para a eficácia desses direitos fundamentais. Parte da doutrina até costuma não gostar dessa terminologia eficácia horizontal na própria relação de emprego, porque a relação de emprego é tão desigual, ela é tão assimétrica, que faz com que o empregador detenha tanto uma concentração de poder em detrimento, em comparação ao empregado, que faz com que essa relação de emprego, a eficácia seja diagonal. A eficácia dos direitos fundamentais seja diagonal, não seja eficácia, portanto, horizontal. Claro que se a gente for voltar os olhos para o direito civil, essa terminologia, eficácia horizontal, ela é extremamente empregada na doutrina civil e também na jurisprudência nesse mesmo sentido. Mas quando a gente volta os olhos para o direito do trabalho, existe uma terminologia própria adotada aqui do Brasil de forma muito minoritária, mas é também adotada em parte da doutrina da Espanha,
e também da colônia, nesse sentido, e de que essa eficácia seria uma eficácia diagonal, não seria uma eficácia meramente horizontal. O fato é que, em linhas gerais, esses direitos de cidadania, eles são válidos como direitos subjetivos, eles são eficazes, eles são justiciáveis na relação de emprego. Ao dizer isso, é óbvio que eu estou dizendo, por consequência, que esse ato empresarial que tenta impedir relacionamentos amorosos ou afetivos entre empregados na empresa, esse ato empresarial, ele é absolutamente inconstitucional, ele é absolutamente ilícito e abusivo. Por quê? Porque o empregado, ele carrega consigo para a relação de emprego todos os direitos laborais inespecíficos, destacando aí, portanto, o direito à privacidade ou à vida privada. E eu diria também o direito à liberdade. Então, o empregado dentro da relação de emprego ou no contexto da relação de emprego, ele tem que ter assegurada a sua privacidade e também a sua liberdade, com quem ele deve se relacionar e na hora que ele deve se relacionar. É óbvio que eu não estou dizendo de maneira alguma que o empregado ele encontra uma permissão, digamos assim, constitucional para se relacionar da forma que lhe aprouver na relação de emprego, porque existem limites para isso também. Limites encontrados na própria CLT, que é, portanto, a incontinência de conduta. Dentro da relação de emprego, há que se demonstrar respeito, há que se demonstrar cortesia, não pode haver briga decorrente desse relacionamento amoroso, afetivo na própria relação de emprego, porque isso pode sim ensejar uma justa causa praticada pelo obreiro. Mas o que é importante é que a gente perceba, o importante é que a gente perceba, aliás, que esse poder diretivo, ele não é um poder ilimitado. Muito pelo contrário, é um poder que encontra limitações no texto constitucional. E ele encontra limitações exatamente nos direitos de cidadania, que são direitos laborais inespecíficos destinados aí para o empregado, o cidadão trabalhador. Então, com isso, eu encerro aqui convidando a todos para participar e para seguir todos os professores do Projeto Trabalho em Debate. Um abraço, um beijo para quem for de beijo.